estão? Espero que bem. Como foi semana passada, gostaria de saber como é que foi a semana de vocês, mas da mesma forma, né, em uma palavra. Aí você diz aí como é que foi essa semana. Vou estar chamando um por um, aí você liga seu microfone e diz aí como é que foi essa semana, beleza? Vamos começar da Yaesha. Diz aí como é que foi essa semana, Yaesha. Oi, gente, tudo bem? Tem vergonha. A minha semana foi muito boa, graças a Deus. Alguns altos e baixos, mas foi tudo muito bem, graças a Deus. Eu agradeço muito pela vida, pelo meu trabalho, pela minha família, por vocês, né, que Deus colocou na minha vida. Só agradecer mesmo. Foi tudo ótimo, graças a Deus. Benção. E aí, Luiz, como é que foi essa semana? Oi, pessoal, como é que vocês estão? Com quem que eu tô falando? Quem perguntou? Com todo mundo. Comigo. Você? Então, minha semana foi tranquila, tenho estudado muito, graças a Deus. Hoje eu completei mais uma etapa na minha vida que teve a colação de grau na minha faculdade, formei, graças a Deus. E Benção. estou feliz, graças a Deus. Daqui a pouco vou comer uma pizza para comemorar. Não vou oferecer porque a gente tem pandemia. Tranquilo. Um Graças abraço, a Rô. Deus. Rosário, diz aí como é que foi sua semana. Opa, foi boa, graças a Deus. Em uma palavra, bênção. Benção. Amém. Diz aí, Kelly, como é que foi sua semana? Então, minha semana foi alegria. Apesar do cansaço, foi alegria. Alegre. Muito bom. Diz aí, Marcos, e a sua? Top. Muito bom. Grande pastor Wagner, como é que foi essa semana? Só no suco? Isso, suco de limão. Top demais, só bênção. Prazer estar aqui com vocês, viu, gente? É sempre uma alegria estar com vocês. Vocês são feras demais. Prazer Estamos é todo juntos seu sempre. mesmo. Claro. É brincadeira, brincadeira. Diz aí, Kézia, como é que foi essa semana? Kézia? Desculpa, a gente não escutou o que você estava falando com a gente, não. Minha semana foi cansativa, mas foi boa, graças a Deus. Que bênção. E a sua, Gabi? Foi boa. Não faz nada. Deixa ser ridícula. Não, que bom. A galera do Oi, tem alguém querendo se pronunciar, dizendo aí como é que foi a semana? Oi, nós é importante, né, filha? Acho que não. Oi, Ailton. Responde no privado. Isso mesmo. Como foi essa semana, amor? Essa semana foi muito boa, também foi muito tranquila e muito produtiva. Graças a Deus. Minha semana, também resumindo em uma palavra, foi produtiva, graças a Deus. Muitas lutas, mas também muitas vitórias. Queria convidar a Kézia para estar orando. Antes de dar a Kézia orar, eu gostaria de abrir para alguém, se tiver algum pedido especial, né? De forma bem rápida, bem sucinta. Alguém aí tem algum pedido especial? Eu gostaria de fazer um pedido que vocês possam orar pelas pessoas, né? Porque nós temos vacina disponível para algumas categorias de idades, mas infelizmente a gente está vendo muita recusa da vacina, né? Porque a vacina agora que está sendo liberada é a AstraZeneca. E vamos orar para que Deus possa tocar no coração das pessoas para que elas possam tomar, porque ainda é a melhor solução é a vacina. Então vamos lembrar deste momento de orar para que as pessoas possam tomar a vacina. Amém. Vamos orar. Mais alguém?
Sem briga, por favor, um de cada vez. Mais ninguém? Oi, eu. Rapidinho. Eu queria fazer 3 pedidos, né? Acerca das famílias enlutadas por conta do corona e também outros problemas de saúde, né? Mas o que está mais em foco hoje é o coronavírus, né? Segundo, os infectados, para Deus estar estabelecendo a cura. E terceiro, os que não estão infectados, para Deus proteger aí, para não pegar esse vírus. Essas 3 categorias. Tá bom, vamos orar. Mais alguém? Para essa pandemia passar logo, né? Tá prejudicando muita gente. Que ela vai embora quanto antes, né? Quer dar aí pra gente, pelos pedidos? Então, oremos. Pai bondoso que está nos céus, te agradecemos, ó Pai, pela semana, te agradecemos pela vida, pela saúde, que o Senhor possa estar com cada um presente, a família também de cada um, que o Senhor possa estar fazendo o melhor na vida de cada um e os protegendo de todo o mal. Queremos te pedir também, com cada pedido que foi realizado, que o Senhor possa estar fazendo o melhor. Também possa estar com aquelas pessoas que também não se manifestaram, que o Senhor possa estar atendendo os seus pedidos, que se for da tua vontade, que o Senhor possa estar conosco neste momento, que vamos falar um pouquinho sobre ti. Abençoe o nosso PG, que possamos, ó Pai, ficar mais unidos. É isso que te pedimos, te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Grande pastor Agno, agora é a tua vez. Beleza, tamo junto. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aí. Está dando para todo mundo ver aí, visualizar? Tá sim. Isso. Então esse é o tema dessa noite, né? Foco no futuro. Eu acho que Josué colocou aí no grupo, não sei se fez uma votação dos temas. Foi isso mesmo, Josué? Não, né? Não sei, acho que foi. Se não foi, deveria ter sido. Brincadeira. Aí algumas sugestões e essa aí foi a da vez. Mas beleza, então. Então vamos tentar ficar dentro do tema aqui, né? É o foco no futuro. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a respeito da nossa visão. Quando falo em visão, é uma forma metafórica, né, de estabelecer propósito, meta, alvo, objetivo. A gente sabe que o ser humano hoje, quando vive sem propósito, ele vira um ser irrelevante. Então, nós temos que estabelecer propósitos, porque é o propósito que nos define, nos dá um objetivo, e aí a gente tem uma vida mais relevante, né? Aí o texto que eu queria compartilhar com vocês, se vocês quiserem acompanhar aí, você pode pegar sua Bíblia, pode pegar seu celular mesmo aí que você está usando aí para transmissão, ou a Bíblia física. Eu aconselho a Bíblia física porque é bom que você marca, né? Marca ali na palavra de Deus, e toda vez que você voltar a esse texto, aí vai estar marcadinho ali, você vai lembrar, né, de tudo que a gente comentou aqui e tudo mais. Então pega a sua Bíblia e eu convido você a abri-la lá em Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 14. Pega aí sua Bíblia. Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 14. Esse texto é um texto conhecido de todos, e se você for olhar, talvez você não lembre de cabeça, mas quando você abre a Bíblia aí, começa a dar uma lida, uma passada de olho, né, aí nos versos, você vai ver que realmente tem tudo a ver com o tema que nós iremos tratar aqui nessa noite. Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 14. Para termos uma melhor interação aqui nessa noite, eu convido um voluntário, quiser ler aí, tá? Alguém que lê bem, alguém alfabetizado, né? E com a voz bonita, tá bom? Quiser, pode se voluntariar aí para estar compartilhando com a gente esse texto de Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 14. Então, vai lá. Quem quiser ler aí, pode ler. Kézia já está com sono, né? Tá bem na boca, né? Vamos lá. Posso? Calma, pessoal. Peraí, um de cada vez para não dar briga, tá? Josué quer ler? Então vai lá. Pode ler. Filipenses 3, 12, 14. Então, vamos lá. Filipenses Novo Testamento. Vamos ler. 3, 12, 14. Peraí, Josué, rapidinho, desculpa.
Acho que tem alguém com dificuldade para abrir aí. No Novo Testamento, Filipenses, e Filipenses fica perto dos Enses, tá? Primos, né? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, tá perto dos Enses aí. Pode abrir. E o texto tá na tela, tá bom? Isso. Pode ler, Josué. Vai lá, joga duro. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quando a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso, obrigado, Josué, muito bem. Então, esse é um texto aí de Paulo, né? Paulo escreveu há um tempo atrás. E para você entender melhor, eu tenho o costume de dizer que facilita entender melhor o texto quando a gente mergulha no contexto da época. Aí quando você vai para o contexto, você entende melhor, mergulha lá na mente do autor bíblico, e aí você entende o propósito pela qual ele escreveu, né, tais textos. É importante a gente fazer isso para a gente não pegar um texto fora do contexto, né? Como você mesmo sabe, nós temos algumas denominações religiosas que tiram o texto fora do contexto e ali aplica até uma doutrina e tudo mais, então acaba levando para o erro. Um exemplo, se eu pegar o texto fora do contexto, tem um texto que fala que Jesus chegou para Judas, né, e falou, tudo que você tem que fazer, fazer depressa, e o texto diz que ele saindo dali suicidou. Então, se eu pegar esse texto, eu posso abrir a igreja dos suicidas, né? Então, há esse risco aí da gente pegar o texto fora do contexto. Tem algumas questõezinhas também que em outra oportunidade a gente vai debatendo. Por exemplo, a questão do véu. Tem igrejas que usam o véu, que é o texto fora do contexto. Tem alguns que têm uma visão também um pouco machista por conta do texto bíblico fora do contexto também, né? Paulo tem uma hora que fala assim, ó, é bom que as mulheres fiquem caladas, mas tem um contexto imediato para aquilo, né? Então a Bíblia tem aplicações diretas para a nossa vida hoje, mas tem textos específicos que giram em torno do contexto da época para você entender e fazer aplicação hoje para os nossos dias, né? Então qual é o contexto aqui? Se você for olhar, Paulo, ele gostava muito das corridas. Tanto que tem vários textos de Paulo que ele menciona aí ele faz esse paralelo, é um paralelismo. Se você for olhar, a Bíblia é cheia de paralelismo, né? A Bíblia tem uma tendência de partir do conhecido para o desconhecido. Um exemplo, Jesus ele é craque em fazer isso. Ele sempre fazia assim, o reino dos céus é comparado a um tesouro. Ou seja, para nós é desconhecido o que é o reino dos céus, mas para eu e você, conhecemos bem, ficamos muito confortáveis quanto ao tesouro, que você sabe o que é. Tem um valor inestimável, é algo que se você ter, você não vai sentir falta de nada. Então ele faz esse paralelo com o céu. Então o céu é um tesouro. Então lá, aquele que tem vai se dar bem, quem tem o céu não vai sentir falta de nada. Então esse paralelismo é simplesmente para a gente entender o contexto, entender o que Paulo está querendo dizer, né? E nesse contexto de corrida, o contexto do texto aqui é esse. Naquela época, existia já as corridas, né? A corrida naquela época era uma modalidade esportiva bastante popular da época. Só para você ter uma ideia, o futebol hoje está presente em todos os países. Um exemplo, nos Estados Unidos, né? Apesar de lá concorrer com várias modalidades esportivas, como o basquete, o beisebol, o futebol é muito forte, né, também. Na Europa nem se fala, né? No Brasil, se você andar aí no Montanhês 5h30, 5 horas da tarde, no domingo, você vai ver mais de 50% das TVs ligadas no Brasileirão. Por quê? Porque o futebol é uma modalidade esportiva bastante popular. Agora, por que eu estou falando do futebol? Para te contextualizar, para você entender que naquela época as corridas eram tão populares quanto o futebol hoje, né? Então era uma modalidade esportiva bastante conhecida de todos. E aí, naquela época, tinha algo bem específico nas corridas. Os gregos, eles tinham momentos ali que eles ficavam tão preocupados com seus adversários que esqueciam do foco principal, que era a linha de chegada. Então, eles estavam tão obcecados ali nos concorrentes que esqueciam do principal, que era ganhar. Ok? Então, esse texto arremete agora uma pergunta para nós hoje. O que é prioridade para você? Então, dependendo das suas prioridades, é o que vai determinar hoje o seu presente, o seu objetivo de vida hoje. Compreende? Se você for olhar, tem pessoas que colocam o foco em adversários, criam adversários na sua cabeça.
Entenda, na nossa vida hoje, você não tem que ser melhor do que os outros. Simplesmente você tem que ser melhor do que você mesmo. Ok? Então você não dá o melhor para se colocar como o melhor, mas você dá o melhor porque o melhor é a melhor coisa a se fazer, né? Então você dá o melhor simplesmente porque o nosso objetivo é sempre ser melhor, mas não melhor do que os outros, mas fazer sempre o melhor, ok? Então esse é o objetivo, né? E Paulo, ele mesmo fala, ele fala assim, ó, não que eu já tenha alcançado. Galera, presta atenção, a gente está falando de Paulo. Pessoal, Paulo era o cara, sabe? Ele era, olha, exímio judeu, guardador da lei, fiel. Se você for olhar, aos olhos humanos, Paulo era perfeito. Só que ele mesmo diz, galera, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo correndo. Olha que interessante. É tanto que hoje, até mesmo dentro da igreja adventista, tem surgido alguns grupos dissidentes pregando, então, a famosa teologia do perfeccionismo. Eles acreditam que nós vamos chegar a um momento que nunca mais vamos pecar, nós vamos ser igual a Cristo. E eles falam assim, tá vendo? Jesus veio como homem para provar que nós, como homens também, podemos vencer o pecado, mas isso é errado. Um exemplo, tem uma escritora norte-americana, né? Ela fez, a irmã White, ela fez uma meditação, e essa meditação, se me falha a memória, foi no ano de 1987. E ela fala, né? Ela fala assim, ó, Jesus é o modelo e nunca vamos chegar ao modelo. Compreende? Então, ou seja, o nosso foco é Cristo. Agora, por que que é uma constância corrida para Jesus? Por quê? Porque se você chega ali num determinado ponto e se sente agora o perfeitão, você não precisa mais de Cristo, que é o modelo. Você entendeu? Então, você perde a referência quando você mesmo vira a referência. Então, por isso que em nós mesmos nós nunca vamos alcançar a perfeição, justamente para termos a necessidade constante de correr para Jesus. Então, a linha de chegada nossa é Cristo. E nunca vamos chegar na linha de chegada. Por quê? Para termos a necessidade de sempre correr para Ele. Amém? Então, essa é a ideia. É isso que o texto vem estar falando, né? E o texto também, ele vem estar falando de foco. Ele fala para olhar para frente. E aí eu venho uma perguntinha, né? Onde você está depositando agora o seu foco? De acordo com a psicologia, eles resumem, os profissionais da saúde mental, eles afirmam que ansiedade é a preocupação, o foco no futuro. Então, quando coloca o foco demais no futuro, ai meu Deus, o que vai acontecer? Aquela prova do vestibular, aquele trabalho, né? Ai meu Deus, a Kézia aí, né? Ai Jesus, tem uma obturação para fazer na segunda, o dente está todo cariado, parecendo uma cisterna ali. Misericórdia. Então, ou seja, ansiedade é o mesmo, de acordo com a psicologia, o estresse. O que é o estresse? O estresse é o foco no presente. Então, ai meu Deus, isso aqui tem que fazer agora, isso aqui tem que fazer aquilo, nossa, isso aqui tem que resolver, isso aqui tem que arrumar, nossa. Então, o foco no presente causa, então, o estresse. E nós temos, então, que é o foco geral da nossa meditação nessa noite, né? Que é o foco desacerbado no passado, e aí vira depressão. Então, o foco no futuro vira ansiedade, o foco no presente vira o estresse. Então, o foco no passado vira depressão. Então, por que muitos hoje estão presos na depressão? Porque também estão presos no passado. E esse é o foco da nossa meditação. É isso que Paulo vem estar dizendo, para a gente olhar para frente, né? Deixar de olhar para trás. E é por isso que nós temos agora alguns problemas quando nós ficamos presos ao passado. Nós vamos ver que existem consequências de ficar olhando para trás. Existe consequência, então, quando perdemos o foco de olhar para frente, né? E nós temos, então, alguns exemplos. Por exemplo, nós temos a dificuldade de sermos produtivos. Ao ficarmos presos a momentos no passado, faz com que a gente fique congelado agora no presente. Um exemplo, eu não sei você, mas eu já tive várias experiências como essa. Uma pessoa chega para mim e fala assim, ah, rapaz, bom mesmo era naquela época. Quantos já ouviram aqui? Levanta a mãozinha aí. Quantos já ouviram falar nisso? Já, né? Ah, hoje, bom era naquela época, a gente pulava social, poeira subia. É ou não é? Aí a menina voltava para casa, o rosto da menina era de princesa, mas o pé parecia um guerreiro persa, né? Preto, encardido, que pulava social e a poeira subia, era bom demais, né? Aí eu tava numa palestra uma vez e o cara chegou e falou assim, não, pastor, hoje não tá com nada não. Bom mesmo era na minha época. Na minha época a gente ia lá pra minha casa, a gente fazia uns pés de galinha e o povo saía com a boca toda melada de gordura, comendo pé de galinha ali, mordendo aquela castilagem, né? Ou seja, eles ficam presos ao passado. Eu tenho uma experiência, eu sou um testemunho vivo disso. Bom, teve uma vez, não sei quantos sabem, minha cidade de origem na verdade, eu nasci na Bahia, né? E aí, com 9 meses, eu fui para Carlos Chagas. Então, eu sou um mineiro adotado, baianeiro.
Aí a maior parte da minha vida foi lá na cidade de Carlos Chagas, que é aqui no interior de Minas Gerais. E aí teve um período que eu voltei para a Bahia, morei ali no sul da Bahia, pertinho ali de Nanuca, uma cidade chamada Pouso da Mata. Aí fiquei ali uns 4 anos, mais ou menos. E aí eu voltei para Carlos Chagas. Quando eu voltei para Carlos Chagas, aí a galera começou a falar, a galera da igreja, né? Pegava os álbuns, né? Olha para mim aqui, ó. Aí ficava nos álbuns ali, né? Ô, rapaz, bom mesmo era essa época. A gente acampava, a gente fazia isso. Nossa, era top demais. Aí eu ficava olhando, falei, não, tá certo. Aí em Carlos Chagas eu fui e comecei a acampar, né? Fui com a galera pra praia, ia acampar no rio. O rio enchia e aí a gente descia de boia, né? No rio. Lá em Carlos Chagas tem 2 rios, um corta assim na horizontal e outro na transversal. 2 rios cortam dentro da cidade, né? Quando o rio enchia, a gente subia lá na cabeceira do rio com boia de trator. Você já viu aquelas boias de trator? Aí sentar naquelas boias e descia o rio ali, era bom demais, né? Aí a gente pegava a roupa, botava numa sacola e descia de cueca. Imagina, né? Na boia, magra, amarelo, parecendo um grilo. Descendo, né? Era top demais. Aí a gente chegava até na cidade. Aí chegava lá, teve uma vez que Marcílio, tá na internet, né? Se a pessoa ele assiste isso aí, né? Ele lembra, vai ficar com raiva de mim de novo. Aí a gente pegou a sacola dele com roupa, escondemos. Coitado, ele atravessou a cidade todinha de cueca, né? Ficou 1 mês sem falar com a gente. Ó, coração ruim, né? Coração duro, ficou, né? Sem perdoar aí os irmãos, né? Aí ele atravessou de cueca, pá. Beleza. Aí o tempo passou, eu fui comportar. Quem não sabe o que é comportar, já é venda de literaturas da igreja, né? Aí eu fui comportar para ir pro colégio, fazer teologia e tal. Galera, passaram 6 anos, eu voltei para Carlos Chagas. Eu voltei outras vezes, né? Mas nesse dia me marcou. Porque 6 anos depois, quando eu voltei, sabe o que eles fizeram? Galera, olha, acredita em mim. Sério, nossa, isso ficou na minha cabeça e eu fiquei rindo, porque não sei se foi coincidência ou providência, mas vocês acreditam que a gente estava reunido assim e contando casos e tal, de repente, a mesma pessoa, sério, a mesma pessoa, foi lá dentro, pegou um álbum e começou a abrir o álbum. Adivinha qual era o álbum? Eram as fotos que a gente descia o rio, que a gente ia acampar. E aí eles chegaram e falavam assim, lá meu apelido é Nem, né? Ô, Nem, bom mesmo era a época que você estava aqui em Carlos Chagas. Aí eu dei uma risadinha, né? E lembrei de quê? Quando eu voltei lá a primeira vez, eles falaram que a época boa era aquela época. E sabe o que eu descobri? Olha na sua tela aí, ó. O momento quem faz é quem? É você. Ou seja, tem gente que chega para você e fala assim, ó, ah, não, bom mesmo era aquela época, né, que passou. Ou seja, por que nós ficamos improdutivos no presente? Por estar amarrado no passado. Essa pessoa fica amarrada tanto no passado que não tem coragem de chegar agora e fazer a diferença no presente. Entendeu? Então, vamos lá, esquece, é isso que Paulo está dizendo, esquece o passado, foca agora no seu presente, foca agora no futuro. Ou seja, o passado foi top? Beleza. Então, qual é o seu objetivo agora? O seu objetivo agora é fazer de tudo para que o seu presente seja melhor do que o passado. Amém? Qual é o nosso foco? O seu foco é fazer com que hoje você seja melhor do que você mesmo ontem. E amanhã você seja melhor do que hoje. Então você fica menos parecido com você mesmo ontem, hoje fica mais parecido do seu ontem, e amanhã você fica mais parecido do que igualzinho a Cristo do que hoje. Entendeu? Esse é o foco, né? Então a gente focar o presente. Por exemplo, você lembra aquela época que a gente foi lá no shopping jogar boliche? O Aslan arrebentou, né? Você lembra? Que é o rei do boliche, né? Foi bom ou não foi? Ok, galera, ei, já passou. Que tal agora a gente sentar e fazer uma coisa muito mais top? Vocês estão entendendo? Então, presos ao passado, nós ficamos improdutivos. Por isso que a gente tem que focar o agora. O agora tem que ser melhor do que ontem, né? Essa é a ideia. Outra coisa também, quando nós ficamos amarrados ao passado, nós ficamos também presos a bens materiais. Ou seja, quantas pessoas ficavam pensando, né? Poxa, aquele carro que eu tinha era muito bom, né? Poxa, eu tô lembrando aqui, aquele relógio que eu tinha era top. E aí, a gente lembra de um episódio na Bíblia de quem olhou para trás e a gente lembra da mulher de Ló. Vocês lembram? Deus chegou e falou para Ló, né? Ló, tira a galera daí, seus parentes. Eu já avisei a cidade, só que a cidade, a turma não quis. A galera quer aqui. Galera, deixa eu falar aqui rapidinho. Sodoma e Gomorra era o point. Tinha balada, tinha festa, era top demais, sabe? E aí, o que acontece? Deus chegou e falou assim, não, eu tenho que botar fim ao pecado. Então, vamos lá. No dilúvio, Deus mandou para botar fim ao pecado. Sodoma e Gomorra, Deus mandou fogo para botar fim ao pecado.
O coronavírus é consequência também do pecado. Compreende que não é culpa de Deus, é culpa nossa. A gente sempre tem mania de colocar a culpa em Deus. Mas qual é o foco aqui? O foco é que Deus chegou e falou para Ló, Ló, sai de Sodoma. Quando Ló saiu de Sodoma, o coração de Ló não estava em Sodoma, porque Ló saiu. Entendeu? A galera de Sodoma pegou fogo. Por quê? Porque o coração estava em Sodoma. E a mulher de Ló, agora é o foco, né? Ela olhou para trás, porque ela até saiu da cidade, mas seu coração ainda continuava em Sodoma, por isso que ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou estátua de sal. E sabe por que ela virou estátua de sal? Porque ela estava andando e ela pensou, meu Deus, aquelas joias que estão lá, que tá lá na minha caixinha, no meu quarto, eu deixei para trás. Nossa, aquela balada que eu sempre ia, aquele barzinho no final de semana, era top demais. Meus amigos, nossa, aquelas amizades que me distanciavam de Jesus, mas eram meus amigos, né? E aí ela fez, sabe o quê? Ó, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, o ato de virar estátua de sal traz uma simbologia muito forte para nós hoje. Porque a mulher de Ló, Deus tinha planos para ela, mas os planos dela eram os próprios. Compreende? Aí ela olhou para trás. Quantas vezes Deus tem sonhos magníficos para você? O problema é que a gente fica olhando para trás. E nos nossos planos, você vê que nossos planos são retrógrados, sabe? Ao pensar no plano de Deus. Então, o que é bom para o homem, para Deus é regular. O que você pensa que é bom para Deus é regular. Então, Deus tem planos muito melhores. Então, para de ficar olhando para trás, sabe? Às vezes a gente toma a decisão lá de Jesus e se batiza, mas a gente continua com os mesmos comportamentos, com os mesmos palavreados, com as mesmas ações, as mesmas atitudes, as mesmas amizades. Ou seja, isso, quando você entrega a vida a Jesus, tudo fica no passado. Mas o problema é que a gente fica olhando para trás igual a mulher de Ló. Compreende? Então ficamos presos aos bens materiais, né? Ficamos presos aos momentos, ficamos presos às pessoas. E Deus agora pede para a gente renovar, sempre olhar para frente. Outro exemplo também, outro malefício de ficar olhando para trás quando o foco é no passado, é que tiramos o foco de Jesus. Nós tiramos o foco de Jesus. Um exemplo é Pedro, né? Vamos lá. Pedro saiu do barco e ele estava olhando para Jesus, né? Aí vamos lá. Quando ele estava andando sobre as águas, ele estava andando sobre as águas porque ele estava olhando para Cristo. Você sabia disso? Se você for olhar na Bíblia, a palavra de Deus diz que Pedro começou a afundar. E Pedro começou a afundar justamente por causa de uma atitude. Ele, ó, Jesus estava aqui, né? E aí ele começou a olhar para o vento e ele começou a olhar para trás. Ou seja, Pedro estava olhando para tudo, menos para Jesus. A irmã White diz assim, ó, obstáculos só são coisas grandes e terríveis quando tiramos os olhos do alvo que é Cristo. Sabe por que às vezes na nossa vida espiritual a gente acha difícil? Porque você está olhando para o lado errado. Você está olhando para o lado, está olhando para trás, mas Cristo está à frente. Então, o foco é Jesus. Então, quando a gente olha para Cristo, né, tudo posso naquele que nos fortalece. Então, Ele nos dá força para enfrentarmos as dificuldades. Ele nos dá força, então, para enfrentarmos as tentações. Compreende? Ou seja, o caminho fica mais leve quando nós olhamos para Cristo, porque Cristo esvazia nossos fardos pesados da caminhada. Amém? Ó que top, né? Você pediu para repetir, eu nem lembro mais. Mas é isso aí, anota aí, né? Então, quando o foco não é Cristo, tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido. Quer ver um exemplo? Eva, ela caiu em tentação porque ela se distanciou do seu marido. E automaticamente, distante do marido, estava distante também de Jesus. Você entendeu? Então, perdeu o sentido. É tanto que quando Satanás chegou para Eva, aí ela caiu na lubridiação de Satanás, porque Jesus já fazia mais sentido na cabeça dela por ela estar distante. Você entendeu? Aí veio Adão, né? Você fala, Eva. Não, Adão também tem sua parcela de culpa. Ele estava tão apaixonado por Eva, que estava agora Jesus e Eva, ele escolheu Eva, é tanto que caiu. Ou seja, quando o foco não é Cristo, tudo perde o sentido. Aí eu falo para você, qual é o seu foco? O que é prioridade para você? Aí vem uma perguntinha, mas, pastor Wagton, mas nunca nós devemos olhar para trás, então? Não, é claro que a gente tem que olhar para trás, mas aí tem que ter um equilíbrio. O maior exemplo é os carros. Por que todo carro tem retrovisor? Fala para mim. O carro tem retrovisor para ele ter uma referência. Esqueceu o chapéuzinho aí, né? Então, hoje na nossa vida também, a gente tem que olhar para trás às vezes, para ter uma referência, ok? Por exemplo, você olha para trás, quando você escuta os ensinamentos de sua mãe, dos seus pais que te falaram lá atrás, aí você olha, poxa, eles sacam da parada, sabe? Eles têm razão. Então você tem uma referência, ok? Ou seja, os carros têm retrovisores também porque você cria confiança. Você sabe quem está vindo, te direciona melhor. Ou seja, quando você olha para trás, você ganha confiança no futuro. Você entende? Um exemplo, tem aquela tentação, aí você olha e fala assim, cara, eu não vou desanimar, porque naquela época eu passei por essa tentação, então agora eu tenho mais confiança porque você ganha experiência. Então toda vez que você está ao lado de Jesus,
mais à frente as tentações não se tornam nada, porque você olha e fala assim, pô, Cristo me ajudou, agora não vai ser diferente. Você entendeu? Então, o que é coronavírus ao olhar para trás e ver o que Deus fez por você? A irmã White fala assim, ó, não devemos temer ao futuro, a menos que nos esqueçamos de quanto Deus tem nos protegido, nos guiado no passado. Amém? Então é por isso que a gente tem que olhar para o passado com equilíbrio. Outra coisa, saber por onde passou. Então, aquele caminho que você passou, caiu. Aí quando chega depois o mesmo caminho, você fala, não vou cair mais, porque isso aqui eu já tenho experiência, então eu sei que não é assim. Aí você já saca da parada, entendeu? Então você chega naquele caminho falando, não vou cair mais, porque eu já tive experiência naquele erro, então aí suas decisões então ficam mais experientes, você fica mais, né, esperto ali, né, e dificilmente você cai a segunda vez no mesmo erro. Outra, sempre se lembrar o caminho. Então, quando você olha para trás, lembra do primeiro amor? Então, você olha para trás, você lembra, aquele dia que eu me batizei, o primeiro amor. Então, renova agora, né, a sua espiritualidade, o seu amor para com Cristo. Então, é sempre importante olhar para trás. E aí nós temos um exemplo clássico de quem olhou para trás com sabedoria, né? O filho pródigo se afastou do pai, ok? E aí ele estava distante, afundado ali no terminal de lama, do pecado, alimentando porcos. Ele parou e olhou, cara, não, meu pai é o cara. Pô, meu pai, mas ele não vai me aceitar. Eu falei, não, mas é meu pai, vou tentar. E ele voltou. Então, às vezes, a gente tem que voltar um pouco, né? A gente tem que voltar ao ponto de origem. Você foi para um caminho e você está percebendo que esse caminho é um caminho sem futuro, tem como você voltar. Então, a ideia de olhar para trás é com temperança, com equilíbrio, com sabedoria, né? Então, quando você reconhece seus erros, aí você olha para trás. Mas, ao mesmo tempo, sabe que Jesus perdoa. Então, não fica preso a eles. Eu conheci uma mulher uma vez que ela era muito triste, sabe? Mulher... Você olhava para ela, no semblante dela caída, ela não dava um sorriso. Depois de um tempo, eu comecei a fazer amizade com ela. E aí, a gente conversando e tudo, ela sentiu confiança em mim e depois de muito tempo ela abriu o coração. Sabe o que eu descobri, pessoal? Quando ela era adolescente, ela fez um aborto. Por isso que ela não sorria, porque ela nunca se perdoava. Aí, naquele dia, sabe, a gente orou e eu cheguei para ela e falei, não, calma, nada nos separar do amor de Cristo. Né? Então, como eu sou, eu confio nele mais ele parar. Né? A mão de Deus não está encolhida para que não possa receber de volta, né? Com o amor eterno te atrair. E comecei a falar vários textos da Bíblia, né? Do amor de Deus, sabe? Deus amou muito de tal maneira que deu seu filho. Então, o que você fez é errado, mas Deus já perdoou há muito tempo e você não se perdoa. Então, se perdoa. Galera, resumindo, essa mulher hoje, ela é uma outra pessoa. Não estou dizendo por causa de mim, eu estou dizendo por causa da Bíblia e por causa da oração. Sabe? Ela aceitou o perdão. Então, esse é o problema. Olhar para trás, mas com sabedoria. Olhar para trás para saber que você errou, mas não ficar preso ao erro. Saber que Jesus também te perdoou. Né? Então, isso cria confiança. Isso cria confiança em Jesus, né? Isso cria também forças, né, para não cair, não errar de novo. E também você é uma nova criatura quando você desvencilha do passado com sabedoria. Ok? Então, perdoa. Outra. Alguém que te fez mal, se você não perdoar, é algo que você... É como você segurar numa âncora e tá afundando junto com ela, sabe? Então, desapega, né? Desapega da âncora, solta, larga esse peso. Você tem que flutuar agora, tem que respirar, né? Então, guardar os erros do passado é um mal que você carrega para si próprio, né? Pensando que vai resolver um problema que está presente quando, na verdade, ficou no passado. Então, se desvencilha, né? Então, olhe para trás com sabedoria. Aí vai a dica aqui, ó. Devemos olhar para trás com gratidão. Então, olhe para trás. Não é pecado olhar para trás, mas a forma que você olha. Olhe com gratidão. Olhe para frente, olhe para o presente com confiança. Estamos no coronavírus, mas tenha confiança. Cristo está aqui, ele sabe de tudo, tem o controle da história. E devemos olhar para frente com esperança. Amém? Então, para trás com gratidão, para o presente com confiança e para frente com esperança. Amém? Paulo, ele tinha um foco, e o foco era Cristo. Né? Agora vamos lá. Tudo que é seu foco hoje é o que você passa mais tempo. E tudo que você passa mais tempo é o que você coloca no coração. E tudo que você coloca no coração acaba se tornando seu foco. Amém? Vou falar de novo. Tudo que você passa mais tempo é o seu objetivo. E tudo que transforma no seu objetivo, você coloca no coração. E tudo que você coloca no coração vira o seu foco. Então é esse ciclo vicioso. Agora eu pergunto, qual é o seu foco? O que você tem gastado mais tempo? Paulo olhou e falou assim, ó, eu olho para o alvo, né? Avanço ali, olho para Cristo, porque o foco de Paulo era Cristo. E qual é o seu foco? E é por isso que 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó, leia com a gente, vamos lá. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. Então Deus quer fazer novo na sua vida.
Foi top o passado? Beleza. Então agora você tem que fazer melhor. Foi horrível o seu passado? Bota uma pedra, você vai fazer agora diferente. Amém? Eu queria fechar contando uma história para você, bem rapidamente, né? Teve uma época que eu estava comportando no Rio de Janeiro. O departamental de publicações chegou para mim e falou assim, Wagton, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Aí eu entrei no carro dele e pela primeira vez ele tinha um aparelhozinho de GPS. E aí ele colocou o aparelhozinho de GPS lá no carro, né? Eu falei, o que é isso aí? Eu falei, isso é um GPS. Eu falei, que pobre desgraça, né? Eu falei, o que é GPS? Aí eu falei, não, vai indicar o caminho. Eu falei, ah, que top. Aí de repente o GPS falou, né? Vire à direita 3 metros. Aí eu tiro um pulo da cadeira. Eu falei, misericórdia, é a besta do apocalipse. Que desgraça que é isso, rapaz? Eu falei, não, é o GPS, ele fala. Eu falei, que top, é pobre a miséria, né? Que top, cara, o GPS fala. Como é que ela sabe? Ela sabe, é o satélite. Falei, que legal, né? Olha só. Aí, de repente, ele virou, né? Aí o GPS, né? Virar à direita a 3 metros. Aí ele virou. Eu falei, que top, né? Aí teve um momento, sabe o que aconteceu? Virar à esquerda a 50 metros. Sabe o que aconteceu? Ele não virou. Quando ele não virou, eu falei assim, misericórdia, sua mãe vai xingar esse cara tudo aí. Sabe o que o GPS fez? Nada. Apagou, ligou de novo, e agora quando ele ligou novamente, ele ligou com a nova rota. Top, né? Quando eu olhei para aquele GPS, lá em 2005, eu olhei e falei assim, cara, Jesus é a mesma coisa, sabia? Ele é um GPS. Jesus, ele traça uma rota para você, e essa rota é para você olhar para frente, para você olhar para a linha de chegada, que é a Nova Jerusalém. Às vezes, no meio do caminho, a gente toma algumas rotas por nós mesmos, né? Olhando para trás, olhando para qualquer outro lugar. Deus não chega para você e fala assim, ó, seu burro, você tem que andar aqui, eu não te falei que é por aqui. Igual o GPS. O GPS não chegou para meu amigo e falou assim, ó, seu burro, eu tô falando que aquele caminho, que o caminho é menos esburacado, o trânsito é melhor, você vai economizar mais gasolina, vai economizar mais tempo. Não, apagou e fez uma nova rota. Jesus também não chega para você e fala assim, ó, seu burro, eu te falei. Não. Ele traça simplesmente uma nova rota. Tá certo que essa nova rota não é igual à primeira, né? Não é tão pavimentada. Tá certo que é mais longo o caminho. Mas ele traça, é a graça de Jesus. Compreende? E aí ele vai traçando rotas. Se você toma uma rota diferente, ele traça rotas. Mas nessa noite, sabe o que Deus quer? Deus quer que você ande na rota de Cristo. A mesma rota que Jesus traçou, Ele quer que você trace agora. Ele quer que você ande. Porque a rota de Jesus é melhor, é um caminho mais econômico, você poupa tempo, você poupa energia e principalmente você poupa estresse. Está estressado, está ansioso, está depressivo, não importa, olha para Cristo. Ele é o foco. Qual é seu foco? Que possa ser Cristo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, galera? Vamos orar? Então é isso aí, fecha os olhos aí, vamos orar então. Oremos ao Senhor. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse texto de Filipenses, onde Paulo fala para a gente olhar para frente, Senhor. Esqueça das coisas que para trás ficam. E também, ele não tem nada em gloriar em si próprio, porque todos os louvores é dados ao Senhor, ó Pai. Obrigado por ser um Deus tão presente em nossa vida, ó Deus, que possamos olhar para o Senhor, que o nosso foco seja eternidade, que o nosso foco seja o céu, mas enquanto o céu não chega, que possamos vivenciar o céu em nossos corações, através da oração, através da leitura da Bíblia, através de experiências com o Senhor. Por favor, Pai, abençoe essa galera massa do Jardim Montanhês, abençoe a turma do OIM também, os jovens do Ano em Missão. Fica conosco, que nosso foco possa ser o Senhor, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, turma. Maranata, tamo junto.